Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marlon Murari. Nós vamos dar sequência nesse projeto de dicas de primeira e segunda fase da OAB em Direito, Processo, Trabalho, para que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de processo trabalho e o tema é competência da Justiça do Trabalho, tanto competência em razão da matéria como competência em razão do local. São temas que são cobrados, pode cair inclusive a competência em razão da matéria na prova de direito constitucional. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Antes de qualquer coisa, falar para vocês que a competência ela pode ser, e aí é uma classificação tranquila aí nos processualistas, é absoluta ou relativa, tá? A competência absoluta, ela é interesse do Estado, a competência relativa é interesse das partes. A competência absoluta, ela tem critérios material, né, pessoal e funcional. Já a competência relativa é a competência em razão do local, razão do território. Já a legitimidade da competência absoluta é do juiz de ofício, ele pode agir, ou das partes. Já a legitimidade na competência relativa é só das partes, as partes têm que agir, as partes têm que pedir. Qual é o momento para você arguir a incompetência absoluta? A qualquer momento e grau de jurisdição. Já a relativa é no prazo da defesa, na primeira oportunidade que você tem que falar nos autos, no caso ali, a defesa. A incompetência absoluta pode ser alegada por simples petição. Já a incompetência relativa tem que ser alegada por exceção de incompetência. E nesse campo, o processo do trabalho mudou muito com a reforma trabalhista. A exceção de incompetência em razão do local sofreu alterações. Tá? Qual é a consequência da incompetência absoluta? É a remessa dos autos ao juízo competente. Qual é a Qual é a consequência da incompetência relativa? Né? A remessa dos autos para o juízo territorialmente competente, tá? Então, por exemplo, se é a vara de tal local, a incompetente, ele vai remeter para a vara competente. Vamos pegar aqui, por exemplo, vara do trabalho de São José do Rio Preto. Ela é incompetente porque vai remeter para a vara do trabalho de Campinas, por exemplo. Tá? Preclusão. Não há preclusão em incompetência absoluta, tá? E, por sua vez, há sim preclusão no caso de incompetência relativa. Se eu não arguir a incompetência relativa, eu não posso mais arguir depois. Perdi a oportunidade. E ação rescisória. Cabe ação rescisória se for competência absoluta e não cabe ação rescisória se for competência relativa. Feito esses esclarecimentos iniciais, que eu tenho certeza que você já sabia, vamos para a competência em razão da matéria. Competência em razão da matéria na Justiça do Trabalho está previsto no artigo 114 da Constituição Federal de leitura obrigatória, tá certo? Todos os seus incisos que a gente vai dar um passant aqui, tá? Inciso 1. Então, vamos primeiro ler o caput. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, tá certo? Processar e julgar. 1. Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e município, tá? Então, veja só, cabe à Justiça do Trabalho julgar ações oriundas da relação de trabalho, não só da relação de emprego. Emprego, empregado, empregador. Requisitos da relação de emprego. Tem vídeos no meu canal aqui falando sobre isso. Relação de trabalho é mais ampla, envolve, por exemplo, um autônomo, envolve um avulso, desde que aí constante requisitos da relação de trabalho, que são mais amplos do que os requisitos da relação de emprego, que são mais específicos, conforme a gente já viu. Mas a competência da Justiça do Trabalho é ampla, não abrange o empregado como outros tipos de trabalhador. Agora, presta bastante atenção. Servidor público, que é um tipo de trabalhador, não é da competência da Justiça do Trabalho, porque ele é servidor estatutário, ele não é seletista. Juiz e promotor, que é um tipo de trabalhador, também não. Então a gente tem que fazer essa ressalva. Porque o que ele fala aqui, ó, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estado, Distrito Federal e município. Aqui eu já vou explicar para você. Só vai ser competência da Justiça do Trabalho se esses forem empregados públicos regidos pela CLT. Se for empregado público regido pela CLT, ok, é competência da Justiça do Trabalho. Se for estatutário, não é competência da Justiça do Trabalho, isso já foi objeto, inclusive, de discussão no STF. Algumas coisas importantes que você tem que levar para a sua prova. Relação de consumo não é da Justiça do Trabalho. Então, eu encomendei uma cadeira para alguém fazer. É relação de consumo? Não é da Justiça do Trabalho. Honorários entre o advogado e o cliente dele.
Honorários contratuais entre o advogado e o seu cliente. Não é da Justiça do Trabalho. O entendimento aí é que é uma verdadeira relação de consumo. Então, não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum. Tá certo? Inciso 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. Greve de empregado é da Justiça do Trabalho. Greve de empregado, tanto a questões individuais, questões coletivas, é da Justiça do Trabalho. E a lei de greve, que é a Lei 7.783/89, estabelece aí as regras em relação à greve, tá? Greve de empregado público. Por exemplo, pega Banco do Brasil. Banco do Brasil, eles são seletistas. Pega Correios, são seletistas. São empregados públicos. Se eles fazem greve, competência da Justiça do Trabalho. Empregado da Petrobras, competência da Justiça do Trabalho. Servidor público, não é competência da Justiça do Trabalho, porque ele não é seletista, ele é estatutário. Beleza? Leia aí, depois pegue aí para ler a súmula vinculante número 23 do STF, tá? Dê uma lidinha aí, que fala da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve, tá? Então, muitas vezes os empregados fazem greve e impedem o empregador de entrar na empresa, ele ajuiza uma ação possessória na Justiça do Trabalho, que é decorrente do exercício do direito de greve. E eu, como oficial de justiça, muitas vezes tenho que cumprir esse mandado, que é tirar essas pessoas de lá para que o empregador entre na empresa. Quando eu era oficial de justiça em São Paulo, tinha alguns mandados nesse sentido. 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos trabalhadores e entre sindicatos empregadores. Aqui, ó, tudo que diz respeito a sindicato é competência da Justiça do Trabalho. Seja sindicato contra sindicato, sindicato contra empregado, sindicato contra empregador. Certinho? Então, isso aí é tranquilo. Imagina uma eleição sindical em que se discuta a fraude. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Mandados de segurança, habeas corpus e habeas data quando? Quando o ato questionado for da competência da Justiça do Trabalho. Tá certo? Aí sim. Se for competência criminal, por exemplo, não tem competência criminal a Justiça do Trabalho. Se for um habeas corpus criminal, não é da Justiça do Trabalho. Só é da Justiça do Trabalho se for ato da sua jurisdição. E o que é importante aqui, que já caiu na prova, é o seguinte, ó. O mandado de segurança contra o ato da fiscalização do trabalho, ele é competência da vara do trabalho. Então, imagine que o fiscal do trabalho foi na empresa, fez um auto de infração e exorbitou de alguma maneira. Você quer fazer um mandado de segurança, o mandado de segurança vai para a vara do trabalho, não é para o TRT, é para a vara do trabalho, tá certo? Isso é uma exceção, então cuidado, porque isso inclusive já caiu, tá? Aí vai para o TRT quando for, por exemplo, mandado de segurança contra o ato do juiz, né, do trabalho, ou do juiz de direito que tenha competência trabalhista. Vai para o TST quando for contra o ato do próprio TST, do ministro do TST, tá bem? O habeas corpus quando for o ato de competência da Justiça do Trabalho. Um caso clássico foi o do jogador Oscar. Ele queria sair de um determinado time e não conseguiu. O advogado dele impetrou um habeas corpus para que ele pudesse desligar desse time e assinar com um outro time. E o habeas data, se for ato da jurisdição da Justiça do Trabalho. 5. Do artigo 114, inciso 5. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 102.1. Tá? Então, se é conflito de competência envolvendo órgãos da Justiça do Trabalho, é óbvio que é competência da Justiça do Trabalho. Tá? Agora, quando o conflito de competência for entre tribunais superiores, a competência será do STF. Tá? E também, isso é importante, presta atenção nessa observação. Conflitos entre juízos vinculados a tribunais distintos, a competência do STJ. Então, por exemplo, imagine que o conflito de competência é de um juiz do trabalho e de um juiz federal. São tribunais distintos, um é TRT, outro é TRF. Aí, quem julga isso é o STJ. Isso está previsto no artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição. Isso costuma cair, anota aí. Juízes vinculados a tribunais distintos, competência do STJ. Tá? Inciso 6, ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, dano moral, dano patrimonial que decorra da relação de trabalho é competência da Justiça do Trabalho. Envolve dano moral, acidente de trabalho. Então, se a ação de indenização por dano material ou moral decorre do acidente de trabalho, mas é do empregado contra o empregador, aí é na Justiça do Trabalho. Essa competência era da Justiça Comum, a emenda 45 que trouxe ela para a Justiça do Trabalho. Agora, presta bastante atenção.
A ação do empregado contra o empregador por acidente de trabalho é na Justiça do Trabalho. A ação do empregado contra o INSS buscando algum benefício não é na Justiça do Trabalho, tá? Já é competência da Justiça Comum Estadual, e isso está no artigo 109.1 da Constituição Federal, combinado com o artigo 129.2 da Lei 8.213, tá? Toma muito cuidado aí, beleza? Vamos lá. Inciso 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Então, se o auditor fiscal do trabalho foi na sua empresa e autuou e você quer discutir isso, judicialmente a competência é da Justiça do Trabalho. E se quiser fazer um mandado de segurança, lembra que eu falei? A competência é da Justiça do Trabalho e ele vai, esse mandado de segurança, para a Vara do Trabalho. Muito bem. O que mais que nós temos? Inciso 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2 e seus acréscimos decorrentes, presta atenção nesse detalhe, decorrentes das sentenças que proferir. Muitas vezes o juiz dá uma sentença trabalhista condenando a empresa a pagar as verbas e sobre essas verbas tem os acréscimos de previdência. O juiz pode executar essa previdência porque ela decorre da sentença que ele deu. Ele não tem competência absoluta para executar a contribuição previdenciária que não seja da sentença que ele deu. Já foge disso. Inclusive, é comum você, em contestação, ter que alegar isso. Ter que fazer uma preliminar de incompetência, razão da matéria, para dizer que o juiz não tem competência para executar a contribuição previdenciária. Mas o probleminha vai te falar isso. E nas aulas de segunda fase eu também falo. Tá aí na descrição do vídeo, tá aí o link do meu curso. Tá certo? E aí o inciso 9 vai falar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. E aí nós temos algumas súmulas e OJs que falam isso. Beleza? Isso é o 114 da Constituição que fala da competência em razão da matéria. Mas é só isso? Não. Você vai pegar a sua CLT agora, sai da Constituição, vai para a CLT e vai lá no artigo 652 da CLT, que vai falar sobre os contratos de empreitada, né? Não só eles, né? O artigo 652 fala, compete às varas do trabalho conciliar e julgar dissídios que se pretendam o reconhecimento da estabilidade do empregado. Veja, estabilidade do empregado tem a ver com a relação de emprego, então é competência da Justiça do Trabalho. Os dissídios concernentes à remuneração, férias, né, indenizações por motivo de rescisão, tudo isso tem a ver com o contrato de trabalho, relação de emprego, competência da Justiça do Trabalho. Tá? É o terceiro que eu quero falar. Dissídios resultantes de contratos de empreitada, em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Veja, o que é um operário ou artífice? É um pequeno produtor, um pequeno trabalhador. Imagine que você pediu para o sujeito confeccionar uma mesa para você. Isso é uma pequena empreitada. É a competência da Justiça do Trabalho. Está até no inciso 1. Quando fala relação de trabalho, já engloba isso que falava a CLT. Mas fique de olho, tá certo? E também o inciso 4º, que fala os demais dissídios concernentes ao contrato individual do trabalho, né? É óbvio, né? Que é relação de emprego, é da Justiça do Trabalho. E também a questão que envolve o trabalhador portuário aqui, ó. As ações entre trabalhadores portuários e operadores portuários e o órgão gestor de mão de obra. Tá? O trabalhador portuário é um tipo de trabalhador que não é empregado, mas tem todos os direitos trabalhistas, conforme você pode observar no artigo 7º, um dos incisos da sua Constituição Federal. Embora o trabalhador portuário não seja empregado, ele tem todos os direitos trabalhistas. E continua ainda o artigo 652 falando que é competência da Justiça do Trabalho processar ou julgar os inquéritos para apuração de falta grave. Isso tem no meu curso, essa peça, que é o caso do empregador que quer mandar embora o empregado detentor de estabilidade decenal ou o dirigente sindical. Inclusive, você que está me assistindo aqui para esse exame número 40, caiu o inquérito judicial de apuração de falta grave em uma das questões do exame 39 na segunda fase. Uma das questões do exame 39 na segunda fase, você tinha que responder que cabia o inquérito judicial de apuração de falta grave, porque o empregado era detentor de estabilidade, e citar o artigo 853, salvo engano, que fala sobre o inquérito, tá bem? O professor Marlon é ruim para números, então eu citei o 853, se não foi esse, me perdoe, vá no seu índice remissivo e ache lá. Muito bem, tá certo, pessoal? Então aqui nós vimos a competência em razão da matéria. E temos ainda outras questões em razão dessa competência, mas é importante que você fique com isso, porque aqui o objetivo dessa aula é trazer pontos principais. E ela já se alongou muito, 15 minutos. Eu vou gravar a próxima para falar sobre competência em razão do local. Não sai daí não. Gostou? Deixa seu joinha e compartilhe geral.